frente às mortes de jovens negros aqui, e que é diferente o comportamento com relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, né? Quando, na verdade, o movimento negro e as pessoas negras do Brasil estão sempre denunciando os excessos da polícia, né, a violência, a brutalidade policial. Acontece que a gente tem uma mídia que é majoritariamente branca, né, e que não dá a devida atenção para esses casos, né? E aí me chama muito a atenção também essa questão de que aconteceu nos Estados Unidos, na mesma semana onde aqui no Brasil um menino de 14 anos teve a casa invadida por policiais numa operação, metralharam a casa, mataram o menino, sumiram com o corpo por 17 horas e não gerou comoção nenhuma, né? Então eu sempre me questiono, né, sobre a genuidade dessa comoção dos brasileiros, né, com o que acontece fora. Sempre que acontece fora, todo mundo vai para o Facebook fazer alguma hashtag ou fazer algum comentário como se tivesse sensibilizado, quando aqui em casa acontece todos os dias alguma coisa, né? Aqui em São Paulo a gente está há 2 semanas noticiando casos de brutalidade policial nas periferias daqui de São Paulo, né? São Paulo capital e região metropolitana. Só nas 2 últimas semanas a gente já teve 15 policiais presos e mais uns 6 afastados e mais alguns outros, uma dezena, sendo investigados porque foram flagrados, né, cometendo crimes contra a população, incluindo atacando casa de pessoas, né? A gente sabe que, de acordo com a lei, a casa da gente é um asilo inviolável, né, que só pode entrar se você tiver um mandado judicial, e a polícia jogando bomba dentro de uma residência com crianças, né? Então, eu não sei nem se é o caso da gente questionar se não há algum tipo de atuação da população negra brasileira. Há, e muito, né? Acontece que a gente escolhe, a sociedade brasileira escolheu, primeiro, negar que existe o racismo, né? Tem toda essa questão do mito da democracia racial, que é colocado como se aqui houvesse respeito com relação à população negra e como se os negros estivessem completamente integrados à sociedade, o que é uma mentira, né? A gente não vê negros na mídia, a gente não vê negros no serviço público, a gente não vê negros nas universidades, nas grandes empresas. Então, o debate que deveria ser feito, né, que eu entendo que a gente precisa começar a se perguntar por que os negros brasileiros seguem morrendo, incluindo crianças, né? A gente tinha uma época onde adultos negros morriam, homens negros morriam, depois a gente teve um período onde começou a ser denunciado o genocídio da juventude negra, que eram jovens até 29 anos que estavam sendo mortos, né? E aí 63 mil mortes por ano no Brasil, 70% eram negros, né? E agora a gente está vendo crianças morrendo, né? Então é um adolescente de 14 anos, a Ágata de 8 anos no Rio de Janeiro também, com um policial resolveu atirar no carro onde estava a família dela. É um carro de uma família que o exército metralha com 80 tiros, né, enquanto a família está voltando da igreja. Quer dizer, tudo isso acontece todos os dias e a mídia está noticiando, né? Querendo ou não, acho que boa parte do que acontece, dessa violência que a população negra sofre, não é noticiada de fato. Agora, com celulares, as pessoas com mais coragem de filmar e de registrar, está aparecendo um pouco mais. Mas os mais graves acabam aparecendo na mídia, né? E não gera comoção nenhuma. Muito disso é por conta da forma como a sociedade brasileira enxerga a população negra, né? O negro é sempre colocado como o bandido, é como o meliante, é como a pessoa que deve morrer por ter cometido crime ou não, né? Mesmo que não tenha cometido crime, mas é negro também, então, né? Fazer o quê? Mesmo que ele foi abordado e não era bandido, mas a polícia não tinha como saber se ele era bandido ou não. E aí a gente tem vários casos, incluindo recente, 2017, um capitão da Rota aqui em São Paulo, um grupo de elite daqui da Polícia de São Paulo, numa entrevista ao UOL, ele dizendo que a forma de abordagem da Polícia Militar nas periferias tinha que ser diferente da forma de tratamento da polícia em bairros nobres como Jardins, por exemplo. Então, regiões onde a maioria da população é branca, é um policial diferenciado que faz um tratamento com as pessoas do local. E na periferia é uma abordagem que tem que ser dura, tem que ser violenta, porque senão eles não têm respeito. Isso foi o que o comandante da Polícia Militar disse na época. E detalhe, isso foi em 2017. Em 2018, ano passado, ele foi promovido a coronel, né? Então, você percebe que esse tipo de discurso é o que faz você subir na carreira, né? Não só o discurso, mas também a prática, né? A própria violência, a brutalidade, o homicídio. Um dos casos aqui em São Paulo do que aconteceu foi um policial de folga que matou um menino também de 14 anos, né, de 15 anos, porque achou que ele tinha roubado alguma coisa e executou o menino com 2 tiros na cabeça. Isso está sendo noticiado também, né? Mas, no entanto, não gera essa comoção, né? Por isso que eu deixo até essa provocação do questionamento. O que é genuíno, né, na comoção que a população brasileira demonstra com o que acontece fora, né? Inclusive, recente aqui em São Paulo também aconteceu similar ao que aconteceu com George Floyd.
policiais colocando o joelho no pescoço de um homem negro durante uma abordagem, o homem chegou a desmaiar por 2 vezes, né, e não gerou comoção nenhuma. A diferença, acho que maior, só para finalizar, é que não dá para a gente fazer comparação entre a sociedade americana e a sociedade brasileira, né? São 2 povos, óbvio, que somos pessoas negras, né? Viemos da África, fomos trazidos da África, tanto dos Estados Unidos quanto para o Brasil, mas a forma como a sociedade foi construída é totalmente diferente da Brasil e Estados Unidos. Não dá para fazer esse tipo de comparação. Inclusive, nos Estados Unidos teve muita repercussão, policiais que acabaram se ajoelhando durante os protestos, né, demonstrando algum tipo de respeito e empatia pelos manifestantes. Aqui no Brasil não existe a menor possibilidade disso acontecer, né? Jamais você vai ver um policial militar sentindo empatia por uma família negra que perdeu um filho, que perdeu um marido, que perdeu, sabe, ou coisa do tipo. Então, deixo no ar essa questão, né? É genuíno de fato, né? Ou a sociedade brasileira finge? O que é que acontece, né? Tiago, o que seria legítimo assim para o povo negro se unir e ir atrás dos direitos, de ter o respeito, de ser reconhecido, de não ter tantos assassinatos assim dos nossos jovens negros? Qual que seria a medida assim do povo, da estratégia assim do povo e lutar pelos direitos? Eu acho, Geisa, que o povo está lutando, né? Na medida do possível e de acordo com as condições que são dadas, né? O povo está tentando lutar de alguma forma. Eu acredito muito, eu sou uma pessoa que estou totalmente integrado em questões políticas, né? E político-partidárias e institucional. E eu acredito, comecei a acreditar depois de algum tempo, que é através da política que isso consegue ser mudado, né? É aonde as pessoas fazem as leis, é onde determina o futuro das pessoas, é lá que a gente vai conseguir mudar a realidade da população negra, né? E o mesmo, não só a população negra, né? Mas grupos minorizados em geral, mulheres, LGBTI, população indígena, pessoas com deficiência, não tem como mais, eu acho que a pandemia, inclusive, deixou isso muito mais evidente, não tem como mais a gente permitir que outras pessoas que não entendem a dor da gente tomem decisões por nós, né? Então, a gente tem um parlamento que tem, tipo, 0,3% de pessoas negras, né? Se for pegar mulheres, é uma minoria também, indígenas, minoria. No entanto, essas pessoas, a gente vota em pessoas esperando que elas vão tomar medidas ou realizar ações por nós, em nossa defesa, e não é o que acontece. Isso está claro e é histórico, né? Então, eu acredito muito que a ocupação do espaço político é primordial, é a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar enquanto população negra, né? E aí tem uma série de dificuldades também, né? É questão financeira, é apoio partidário, é tempo para fazer campanha política, por exemplo, né? Tudo isso está na mão de uma minoria privilegiada, né, que detém todo esse poder, né, inclusive econômico, para fazer política, né, para ser eleito, né, e para continuar representando pessoas aí, ainda que muito aquém do que se espera. Então, eu imagino que é pela política, né? Eu acho que o movimento negro são muitos grupos do movimento negro, né? Então tem grupo de universitários, tem grupo de médicos, tem grupo de uma série de coisas, mas o foco deveria ser o lado político, sabe? Ingressar de fato numa carreira política, né? Tem que colocar dessa forma, para que tenhamos poder para conseguir mudar a nossa própria realidade, né? Eu falo isso não somente, como eu disse, para a população negra, grupos minorizados em geral têm que ocupar esses espaços, né? E é aquela de arrombar as portas e ir começando a ocupar, mesmo que as pessoas não queiram. Porque, na verdade, se a gente for avaliar, é o status quo que todo mundo quer manter esse status quo, né? Quer manter que homens brancos, heterossexuais de meia idade continuem governando e dominando a política e dominando todas as esferas da sociedade, né? Esse histórico racista e patriarcal do Brasil tem que acabar, né? E quanto antes a gente perceber isso, que por pior que seja o país, por mais racista que seja, por mais machista que seja, ainda é um sistema democrático, né? Ainda são escolhidas as pessoas que têm a maioria dos votos, né? Então, é virar essa chave na cabeça das pessoas de começar, me representa? Parece comigo? Vai me representar? Não, então eu não vou votar em você, desculpa, né? Você não tem nada que você... Isso é você ter a consciência política, né? Porque sempre é através da educação, né? Então, eu acho Sim. que os nossos têm que como chama, se programar, como chama, se preparar, né? Para poder justificar e ir atrás de cobrar os direitos, né? Exatamente.
Então, agora eu vou fazer a pergunta para a Viviane, tá bom? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a escravatura foi resultado de um racismo estrutural. E, Viviane, quais as principais diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos no período da pós-abolição? Boa noite, tudo bem? Agradeço pelo convite, muito bom poder dialogar com o Tiago e com a Cida, né, essa mediação sua, Geisa. Boa noite. Eu acho que, como o Tiago mesmo já antecipou, não tem como comparar uma série de questões com relação não só à experiência escravagista, né, nos Estados Unidos e no Brasil, mas principalmente o pós-escravatura. Tanto a própria colonização norte-americana e a colonização brasileira, elas já diferem muito, e a maneira como você inseriu essa população africana na condição escravista nos Estados Unidos e no Brasil foi diferente, não só pelo tipo de família, né, que veio colonizar um país e outro, mas pela experiência, pela estrutura política, pela questão religiosa, né? Então, nós temos um país com uma colonização inglesa, com colônias familiares protestantes, e no Brasil uma colonização portuguesa majoritariamente branca e masculina, né? sem a conformação familiar. Isso já difere a nossa experiência, a maneira como nós nos relacionamos. Agora, o pós-escravidão nos Estados Unidos, né, além de acontecer a abolição e em seguida logo uma guerra de secessão, né, a guerra de secessão que dizimou mais de 600 mil americanos e que explodiu a dificuldade de se aceitar e se relacionar com o fim da escravidão, né, uma luta entre o sul dos Estados Unidos e o norte, por interesses econômicos, obviamente, né, fez com que o governo tentasse resolver essa situação com sanções legais. Então, o fim da escravidão nos Estados Unidos teve uma organização legal para a segregação que acontece entre negros e brancos, né, separando não só os seus espaços de moradia, de atuação, utilização de transporte público, banheiro, portas de entrada e tudo que a gente já conhece sobre a segregação norte-americana, foi uma estrutura legal. Foi uma organização que o governo, né, que o Estado norte-americano optou por fazer com a intenção de diminuir os conflitos entre negros e brancos, né, que dizimaram aí uma grande quantidade de pessoas. No Brasil, o fim da escravidão, ele simplesmente não ocorre, obviamente, com a sanção legal, né? Muito antes da princesa Isabel decretar o fim da abolição, já estava ocorrendo, né, uma série de rebeliões e organizações populares e intelectuais para o fim da escravidão. Ela tem dois, um que está sem foto e entra. Gente, é o seguinte. Alguém entrou e falou. Alguém está falando, gente. Pode continuar, Vi. Então, o fim da escravidão no Brasil, ele não passa nem por uma organização legal, não acontece uma segregação legal, mas também não acontece nenhuma ação em torno de equiparar, né, esse déficit que a escravidão trouxe para a vida dos negros que vieram da África para o Brasil e seus descendentes que aqui estavam. Não houve nenhuma ação no intuito de fazer uma reparação ou uma inserção dessa população no país. Então, nós tínhamos escolas que não eram permitidas o acesso para negros, sejam eles pardos e pretos. Nós tínhamos uma mudança nas políticas de 1850, que depois que todas as levas e levas de europeus vieram aqui, se apossaram do território brasileiro, depois de 1850, quando se proíbe o tráfico internacional, muda-se a lei de terra, né? E aí, a partir daí, quem vai comprar a terra tem que ser cidadão brasileiro, a terra agora é comprada e o negro não é considerado um cidadão, né? Então, esse indivíduo que, durante a escravidão, ele foi arrancado do seu território, onde ele tinha uma série eram pessoas que tinham profissões, tinham propriedades,
tinham seus saberes, tinha sua inserção, seu lugar na sociedade, foi transformado, né, desumanizado e transformado em escravo, depois de quase 400 anos de escravidão, né, e aí umas 6 gerações depois, essa população ela não é, de forma alguma, ressarcida e nem tem nenhum tipo de auxílio para que ela possa se inserir na sociedade brasileira. Isso faz com que, só nos anos 80, quando nós começamos, já nos anos 60 começam os estudos com relação à questão negra, mas só nos anos 80 a gente começa a ter um movimento negro organizado que consegue iniciar essas reivindicações por políticas afirmativas. Enquanto nos Estados Unidos, isso começa a acontecer já nos anos 60, né? Toda aquela onda de Martin Luther King, o negócio, a panela lá começa a ferver, e da mesma forma que o governo determinou a segregação de forma legislativa e legal, ele vê por uma pressão social que não é possível continuar. E aí, por conta dessa pressão social, ele resolve legitimar ações afirmativas também legais, né, dentro da Constituição norte-americana. Então, nós estamos em etapas diferentes, né? Enquanto nós estamos começando aqui a exigir, né, começamos a exigir que as ações afirmativas se tornassem sanções legais, né, nos Estados Unidos isso aconteceu nos anos 60. Mas o que aconteceu lá? Depois, no final dos anos 80, já no período já Reagan e depois de Bush, tudo isso começou a dar para trás. Por isso eles chegaram no estágio em que eles estão hoje, né, porque essas ações elas começaram a ser retroagidas, né, por conta das justificativas econômicas. Então, aqui no Brasil, nós temos um racismo estrutural, sim, mas no pós-abolição nós não tivemos nenhuma ação de forma a inserir essa descendência negra na sociedade brasileira. Nós realmente ficamos em cima da discussão da democracia racial do Brasil, que é para todos, né, onde não há segregação, e nós vemos que a segregação ela sempre dizimou a população negra. Sim. E Viviane, quanto ao racismo estrutural, o que você acha que as empresas têm que fazer para contratar um efetivo negro, para acabar com essa concorrência que é injusta, que onde, tipo assim, entre um candidato branco e um negro, eles vão preferir o branco. Mesmo o negro tendo todos os méritos, correndo atrás, tendo estudado, como que você acha? Qual que seria a questão para melhorar isso, para as empresas contratar mais, dar mais oportunidade? Olha, eu bato sempre na tecla da educação. Eu acho que a gente tem que continuar com os trabalhos de educação em todas as frentes. Não dá para a gente parar, o ideal seria a gente voltar lá atrás e começar da educação básica até o ensino universitário, discutindo a questão racial, assumindo que nós somos um país onde o racismo é estrutural, que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e de agir, não é só ser contra o racismo, mas ser realmente antirracista. Precisamos que brancos e negros tenham conhecimento sobre essa história do Brasil e ajam de forma a diminuir essas desigualdades. As empresas em si, elas estão aí sendo lideradas por indivíduos que foram formados nas mais diversas instâncias da população, da sociedade brasileira, né? Então, essa população está aí liderando, né, selecionando, e eles não têm, muitas vezes, né, esse conhecimento, essa informação que desconstrua a questão da discriminação. Eu acho que a formação, para se compreender as bases estruturais do racismo, ela precisa acontecer dentro das empresas, ela precisa acontecer dentro do Sistema Único de Saúde, precisa acontecer dentro das escolas. Tem que haver uma formação em conjunto em que nenhum brasileiro possa dizer que nunca ouviu falar sobre o debate com relação à discriminação e o racismo no país. Porque a gente acreditava que isso estava acontecendo, né? Nós caímos do cavalo aí nas últimas eleições, porque a gente acreditava que a gente estava discutindo isso desde os anos 90. A gente tinha certeza que todo o trabalho que vinha sendo feito pelos movimentos estudantis, pelo movimento negro, né? Por todas as frentes de atuação, no sentido de melhorar equiparar essas políticas de equidade, elas estavam sendo efetivas. E aí descobrimos que não. Quando nós paramos de insistir na formação
e no ensino da história, né, voltada para a cultura africana e afro-brasileira, né, como algo do cotidiano, nós percebemos, né, e recebemos esse retorno de que, infelizmente, o que a gente estava falando, achando que estava resolvido nas últimas 2 décadas, não está, né? Então, eu insisto, eu acho que nós precisamos formar o indivíduo antes dele se tornar esse profissional. E aquele profissional que já está aí e que está selecionando, ele precisa também ter dentro das suas empresas ações que sejam educativas nesse sentido dele compreender essas disparidades e esse racismo que está amalgamado na sua forma de olhar a sociedade, olhar o mundo e olhar o outro, né? Na minha experiência com a Escola Municipal de Saúde, em 2011, eu recebi vários questionamentos de profissionais de saúde, como eu falei na formação hoje à tarde com as professoras da SEI ProRei, que vários médicos me questionaram, dizendo, eu acho um absurdo eu ter que estar aqui perdendo meu tempo fazendo essa formação, se eu sou um profissional juramentado, né? Eu fiz uma boa faculdade de medicina e eu jurei atender todos os pacientes que eu recebesse sem discriminação nenhuma. Eu estou sendo acusado de ser racista, né? E aí a gente tinha que explicar que primeiro que aquilo ali não era um tribunal, né? Era uma sala de aula, ninguém estava acusando, a gente estava explicando que o racismo é uma questão que é anterior à formação dele como médico, é a formação dele como povo, como brasileiro, como cidadão, né? Nós tivemos aí quase 400 anos de escravidão e pouco mais de 130 de sociedade livre. Então, nós temos muito tempo ainda necessário para mudar a cabeça de quase 400 anos de uma experiência escravista. Sim. Obrigada, viu, Vi? Agora eu vou fazer a pergunta eu para posso fazer só um comentário, não? Pode. Em cima do que a Viviane está dizendo mesmo. Essa questão da educação, né? A gente tem a Lei 10.639, né, que institui essa questão aí do ensino de história e cultura africana nas escolas, e tem essa dificuldade imensa, né, primeiro dos gestores públicos, né, de fazerem de fato a implementação e oferecer formação para os docentes, né, sobre essa questão, e como isso impacta diretamente a vida de cada um de nós, né? Eu, como homem negro, a gente só vai descobrir a nossa própria história depois de adulto, se a gente for pesquisar e for estudar, sabe, para entender quem nós somos, da onde nós viemos, né? E o que a gente está fazendo nessa sociedade, né? Quando isso, o racismo já começa daí de você negar a história, né, de uma criança e de um povo inteiro, né? Senão a gente aprende que a gente foi escravo só. Né? É o que a gente aprende na escola, e não que nós fomos africanos que foram escravizados e qual era o contexto, como essa negritude era tratada no período da escravidão, como contribuiu para a formação da sociedade que a gente tem hoje. E um outro ponto com relação à diversidade nas empresas, que você questionou também, e complementando só o que a Viviane estava dizendo, eu costumo dizer que não ser racista é até um ato de inteligência, né? A questão da diversidade, da pluralidade nas grandes empresas, ou qualquer tipo de empresa, em qualquer nível, inclusive no serviço público, é uma questão de inteligência, né? Ou eu quero vender mais, ou eu quero vender menos, né? Eu quero vender para essa população preta também, não importa o dinheiro dessa galera, ou não importa, eu não preciso desse dinheiro, né? A gente viu recente aí, não sei quem acompanhou, o caso da Bombril, com aquela crespinha, né? Aquela esponja palha de aço, né? Nós que somos negros estamos acostumados a ter nosso cabelo comparado com palha de aço, né? Aí tem toda uma movimentação também aí, década de 90, anos 2000, desse empoderamento estético que eu acho totalmente válido, da negritude assumindo a sua própria beleza e reconhecendo, né? E mostrando para o mundo que o cabelo crespo é bonito sim, né? Que a nossa boca mais grossa é bonita sim, nosso nariz também é bonito sim, e ponto final. E ainda hoje a gente tem uma empresa que lança um produto que ofende 50% da população. Sabe, é inteligente isso, né? Quer dizer, eu estou claramente dizendo que eu não quero dinheiro de preto, é isso? Porque se for isso, faz sentido. Aí estão no caminho certo de fazer uma propaganda dessa. Agora, se não é, fica estranho, né? E aí traz ainda mais uma dúvida, né? Quer dizer, se tivesse uma pessoa negra, né, na equipe que formulou essa campanha, teria ido para essa campanha, será? Então, fica evidente também, né, como a falta de diversidade nas empresas, né, nas corporações, no comércio, gera problemas para a própria empresa, né, e perda de dinheiro. E aí, enquanto nação, né, pensando em Brasil como nação, eu costumo também dizer isso, esse país aqui nunca vai continuar patinando por muitos anos ainda, enquanto não perceber que a falta de inclusão
integral, completa da população negra, né, na sociedade, é um atraso para o país, entendeu? Quer dizer, a gente quer avançar, a gente quer que seja um país competitivo, sabe? E que ganhe muito dinheiro, e que, sabe? Mas e quer manter metade da população para trás. Quer dizer, eu não ofereço educação de qualidade, não ofereço saúde de qualidade. Quer dizer, quando que eu vou ser competitivo de fato, né? Pensando como nação, né? Então, só para fechar, eu acho que é um pouco disso também, né? Não ser racista, esse comportamento antirracista passa muito então também de ser inteligente, né? Fomos trazidos para cá, né? Sequestrados, trazidos para cá como escravos, né? E faz 132 anos que nós fomos libertos, né? Da escravidão. Lembrando que o Brasil foi um dos últimos ou o último país do mundo a abolir a escravidão. E agora a gente está aqui, né? E metade dessa população é preta e parda, né? O que você faz com isso? Vai matar todo mundo, né? Vai continuar ignorando essa população ou vai bola para frente? Vamos juntar todo mundo e fazer uma nação forte de verdade, né? Então tá. Então, agora a pergunta vai para a Cida Rosa, né? Cida, na periferia, a ação policial ela é truculosa, né? É truculenta. Os policiais não abordam, né, os jovens negros, os cidadãos negros, né, como eles abordam nas zonas centrais, entendeu? E aí, você considera que, além disso, nos bairros menos favorecidos, a abordagem é agressiva e quando se trata de um jovem negro, né? Então, aí eles matam, eles assassinam, eles levam preso para averiguação, entendeu? Simplesmente pela cor da pele. Oi, a Cida está com problema. A gente está tentando reconectá-la aqui, tá? Ah, então tá. Então eu vou Você conversando pode se com dirigir você. aos outros? Eu estou tentando Tá, reconectá-la aqui. tudo bem, tudo bem. Então tá, vamos lá. Tiago, por que que o... Peraí, vamos lá, de novo. Tiago, quais as iniciativas dos movimentos negros no Brasil para alcançar uma grande repercussão assim, de mobilização ampla e nacional para o negro atingir, né, para conquistar os direitos, entendeu? Não ter a discriminação. A gente vive num país justo, né? E sem essa chaga, né, que é o racismo, que dói tanto em quem é preto e quem não é, entendeu? O que falta? Eu acho que falta, e aí não é falta da população negra. Eu acho que a população negra tem feito o que pode, até além do que pode, né? Eu acho que o que falta é a conscientização das pessoas não negras com relação à urgência de tratar a questão racial no Brasil, né? E aí a gente vai falar de corporações, empresas, vai falar de política, vai falar de segurança pública, né? Como mencionei agora também recente com relação a esses casos recorrentes de brutalidade policial aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro a gente sabe também que tem muito disso. Quer dizer, então é uma conscientização a respeito, né, do que a gente está fazendo enquanto estado, enquanto nação, como a gente está tratando essas pessoas, né? Eu tenho um trabalho voltado para a questão da garantia dos direitos humanos. Sempre falo isso, sendo um homem negro, é óbvio que a questão racial vai estar muito mais evidente na minha fala, no meu discurso, né? Até porque eu considero que isso é muito mais urgente, né, do que qualquer outra coisa, entender o que a gente está fazendo enquanto nação, para onde a gente está caminhando, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo, agora recente, teve esses casos de brutalidade e aí o governo veio a público dizer que vai haver um tipo de reciclagem, né, para alguns maus policiais, né? A mídia está colocando até dessa forma, são somente alguns maus policiais, quando a gente vê 2 semanas seguidas, todos os dias algum caso. Não me dá a impressão que são alguns policiais apenas, né? Não me dá a impressão que é o soldado na ponta somente que age dessa forma. Inclusive, teve um telejornal que fez o comentário seguinte, dizendo que o governo tinha que fazer o possível para virar a chavinha desses policiais assassinos, né, para que eles parem de matar, ou seja, conscientizá-los a respeito da não violência nas ruas contra cidadãos e cidadãs, né, quando na verdade isso tem que acontecer antes, né, quando você vai contratar esse policial, você tem que fazer algum tipo de avaliação, né, para identificar se esse cara é louco que vai sair por aí dando tiro em criança no meio da periferia, ou se, né, ele é um policial realmente decente, né.
Então, não entendo como sendo papel da população negra ou do movimento negro ou dos grupos vinculados ao movimento negro passar eternamente buscando soluções. A gente não tem como propor solução, né? A gente tem como alertar, né, e mostrar, olha, tá com falha aqui, tem algum problema aqui. Cara, vocês estão entrando numa casa de uma criança e matando criança preta. Tem alguma coisa errada. Agora, quem tem que tomar a decisão vai ser feito, como que vai ser mudado isso, é quem está no poder, né? É quem está governando, é quem é o dono da empresa, é quem é o supervisor de uma área, sabe? Essas pessoas têm que começar a entender que falar em racismo ou antirracismo ou diversidade ou pluralidade é urgente, né? É para ontem, não é para depois, e sempre entendendo que não é só a população negra que está perdendo, né? Nós, enquanto sociedade brasileira, estamos perdendo muito, né? Tá ficando feio para a gente, né? Tá ficando muito feio. Ao mesmo tempo em que países do mundo inteiro se somaram à luta dos americanos, cobrando justiça por um ato de racismo da polícia, por exemplo, aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem uma polícia que começou a matar mais nesse período de pandemia. Tem menos gente na rua e a polícia está matando mais hoje em dia. E está matando mais pessoas pretas, né? Então, como que a população negra tem que reagir a isso, né? Já alertou, já falou, já pediu, já implorou. Quem tem que mudar a forma de pensar são as pessoas não negras que estão fazendo a gestão e governando para a gente, né? Entendi. Então, agora é para a Viviane. Ô, Viviane, você acredita que é possível acabar com o racismo estrutural apenas com campanhas de conscientização? Ou a vertente vai a mais? A espinha, né? É mais embaixo. Com certeza é bem mais embaixo. Eu acho que a conscientização ela é fundamental em todos os âmbitos, né? Ela tem que acontecer. Isso que o Tiago está falando com relação a essa ação policial, mais uma vez me faz pensar na formação desses policiais, né? A formação desse indivíduo que escolheu depois a profissão para ser policial, mas antes ele foi uma criança, ele foi um adolescente, ele foi, né, um jovem, ele teve várias etapas de formação em que ele continuou olhando para o negro e muitos até nem sabem que são negros, né? Uma grande maioria que nem sabem que são negros, que acham que o fato de terem a pele parda os torna brancos, e que essa formação passou ao largo, totalmente distante de uma compreensão da história da população onde ele vive, né? Porque também tem muitos policiais que moram na periferia, né? E quando eles vão atuar na periferia, eles agem de forma truculenta, né? Eles agem de forma assim totalmente sem empatia alguma. Então, o que mais me fica na mente é a formação desse indivíduo, né? Antes dele se tornar policial. E depois a instituição, a responsabilidade da instituição na formação e no treinamento desse contingente. Então, só as políticas só a conscientização ela não é suficiente. A gente precisa também ter uma questão legal que seja mais dura, né? Nós não termos nenhuma condenação no Brasil por racismo, né? Fica tudo caindo na chave da injúria racial, quer dizer, eu estou sempre agredindo aquele indivíduo negro ali, mas o negócio é só com ele, né? A questão não é com toda a população negra. E aí nós ficamos numa situação de omissão, né? Se mata e não tem nenhuma condenação com relação a isso. Se você processa, né, como tem vários processos que já aconteceram esse ano, né, várias pessoas públicas, né, negras que processaram por instituições, empresas e por aí vai, e também não se chega a nenhum resultado exemplar, né? A população que mais morre, né? Todos os dados apontam para isso, o governo tem todos os dados na mão para comprovar que é a população que mais morre. Então, concordo perfeitamente com o Tiago que o fim do racismo não é um problema do negro, é um problema de toda a sociedade, principalmente da população branca, porque não é apenas o negro que perde, né? Quando as ações de discriminação acontecem, a sociedade inteira perde, né? Esses jovens que vão indo para o crime, eles estão indo porque é a última alternativa, né? Ou é a única alternativa que lhes resta, né? A maior parte da população ela está na periferia, a população negra está na periferia. Até no momento de uma pandemia, isso está aí a olhos vistos, né?
quem morre mais na pandemia, os últimos dados já comprovam facilmente, é a população pobre e negra. Por quê? Porque ela está destituída de acessos, de uma série de acessos. Então, assim, não tem mais o que justificar, que explicar. O que se precisa é de ações efetivas, né? Que o poder público realmente haja. Nós estamos chegando realmente numa situação de limite. E talvez só quando nós extrapolarmos todos esses limites e a situação ficar insustentável, e infelizmente isso vai ser fruto de muita violência e vai gerar muito mais violência, é que as atitudes do poder público elas vão acontecer. Porque discutir isso, a gente começou lá nos anos 60 no Brasil, a falar sobre a necessidade de ações afirmativas nos anos 60, Kabengele Munanga chegando jovenzinho ainda da antropologia, antropólogo aqui para dizer que nós precisávamos discutir essa questão, né? E tantos intelectuais negros aí, desde Luiz Gama, o próprio José do Patrocínio, né? Tivemos toda uma intelectualidade negra pós-escravidão, falando através da literatura, das artes, da música, do samba, das artes plásticas, das artes cênicas. Tivemos aí o Teatro Experimental do Negro, tivemos a série Cadernos Negros com a Conceição Evaristo, tivemos a criação da Fundação Palmares, apesar de hoje estar sendo derrubada, né, infelizmente, por essa administração. Tivemos a criação da CEPI. Então, em termos de conscientização, dados, nós temos todos, está mais que comprovado. O que resta é o poder público ouvir todos esses grupos, né? Olhar para a população e criar políticas efetivas, parar de fingir que está fazendo, porque não está fazendo, né? Não há igualdade, não está sendo feito. E nós aqui, no Rés do Chão, temos que continuar falando sim, nem que seja no conta-gotas, nem que seja mudar pelo menos a cabeça dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos vizinhos, na mesa de bar, na roda de samba. A gente tem que fazer isso que a gente está fazendo. Tem que ir mudando a cabeça de um por um. E tem que ter ações coletivas de impacto maior. Exatamente. Tiago, quais ações seriam fundamentais para garantir o acesso da população negra a direitos básicos? Desculpa, cortou um pouquinho. Quais ações? Quais ações fundamentais para garantir o acesso da população negra a direitos básicos? Quais que você acha? Quais são as ações? Eu acho que volta nisso que a Viviane e eu colocamos, né? Essa conscientização dos gestores públicos, né? Já que a gente está falando de serviços básicos, a gente vai colocar aí saúde, educação, de que a população negra carece desse tipo de serviço mais do que outros grupos, né? Então, tem sempre uma tentativa de tirar o discurso do campo do étnico-racial e colocar para a classe somente. Não, não são só os negros, são os pobres, né? Mas quando você vai fazer o recorte dos pobres, a maioria é negra também, né? E qualquer recorte que você fizer nesse país de alguma coisa negativa, ruim, a maioria vai ser sempre negra. Então, vai ser a maioria do sistema carcerário, vai ser a maioria dos pobres, vai ser a maioria, sabe, dos que morrem. Então, sempre vai estar nesse campo racial. E a gente tem governantes que insistem ainda em... Sabe, só um pouquinho. Desculpa, tem um bebê aqui rolando. Estava indo para o chão. A gente insiste e vê governantes que não estão preocupados com isso, né? É interessante, eu tenho anemia falciforme, né? É uma doença aí hereditária congênita que acomete a maioria da população negra, né, no Brasil, né? E felizmente eu fui diagnosticado com 9 anos mais ou menos. Na época disseram para minha mãe que eu não ia passar dos 12 anos e eu vou fazer 37 daqui 4 dias, né? Então, mas eu fujo da regra também, né? O que acontece realmente é que são centenas de jovens, crianças negras morrendo todos os anos por conta de anemia falciforme e por falta de políticas públicas de atenção a essa população negra, né? Tem cartilhas do Ministério da Saúde já de gestões anteriores do governo federal, indicando políticas públicas e formas de tratamento e como lidar com essa população e orientando a criação de centros de referência e tudo mais, mas isso não chega nos municípios, não chega na ponta onde a população vive de fato, né? Fica muito na espera eu indico isso como sendo uma coisa boa, mas eu não executo de fato, né? Assim como várias leis que a gente tem
que aparentemente dá uma falsa ideia de que é para proteção e garantia de direitos da população negra, mas não é. Como a Viviane comentou, né, tudo, quando a gente fala de questão criminal de racismo, cai no campo da injúria racial e não do racismo, né? O racismo, de fato, é raro você ver algum caso no país que ocorra o crime de racismo, né? Que é você impedir alguém de frequentar algum espaço ou de ocupar algum espaço por conta da cor da pele, por exemplo, ou da raça, né? Isso não acontece, ninguém faz isso, né? No entanto, questões de injúria racial estão crescendo, agora muito mais visíveis ainda por conta da pandemia, das pessoas em casa, convivendo muito mais nas redes sociais, está ficando mais evidente também, né? Quer dizer, não começou ontem ataque virtual racista, né? Eu sofri em 2012, e aí a gente tem casos de pessoas famosas que sofreram também. Então, eu acho que passa muito por essa questão da conscientização, que a Viviane comentou e colocou muito bem, né? A gente está fazendo o nosso papel de conscientizar, dados que comprovam tudo que a gente fala, em qualquer campo, não é achismo, não é o que eu penso, o que eu quero, não, é o que acontece de fato nesse país, né? A população negra vem sendo menosprezada, vem sendo violentada ano após ano, né? E vem morrendo ano após ano, né? Então, quem é responsável por isso, né? Da mesma forma como eu comentei do caso da brutalidade policial, eu acho que isso se aplica a todo esse contexto de políticas públicas para a população negra. As pessoas têm que começar a ser responsabilizadas, né? No caso de violência policial, por exemplo, não acredito que somente o policial da ponta que matou ou que bateu tem que ser punido. Recebeu uma ordem, tem uma cadeia de comando, né? E essa cadeia de comando vai até o governador, né? Não dá para a gente continuar ignorando isso, né? E colocando a culpa só no braço armado ou só no médico da ponta que não quer atender uma pessoa negra ou na professora da ponta que não quer ensinar a matéria corretamente ou que não quer fazer um curso de capacitação. Tem um gestor que foi eleito democraticamente pela maioria da população que não está cumprindo o seu papel, né? Quando que a gente vai começar a entender isso também como crime de responsabilidade, por exemplo, que pode culminar no impeachment, por exemplo, de um gestor público, né? Quando eu me omito ou quando eu não ofereço oportunidade para todos como deveria, eu não trato de maneira equivalente todas as pessoas para quem eu governo, né? Tudo isso tem que ser colocado na mesa também para a gente começar a debater isso, né? Quem é responsável, né, pelas mortes das pessoas negras nas periferias? Quem é responsável pela falta de acesso à criança negra ao responsável pela criança negra que morre de anemia falciforme ou outras doenças, inclusive essa cartilha do Ministério da Saúde, que eu não lembro de que ano que é agora, mas ela traz uma série de doenças, inclusive, que acometem a maioria da população negra, incluindo pressão alta, anemia falciforme, entre outras, né? Quer dizer, o médico do Hospital Municipal lá da Ponta está ciente disso, quando ele pega um paciente negro para atender? Exemplo, eu fui diagnosticado com anemia falciforme com 9 anos só. Teve uma evolução que acho que em 2007, se eu não me engano, foi criada uma lei onde no exame do pezinho já era diagnosticado anemia falciforme. Então as crianças já nascem agora já sabendo se tem ou não. É um avanço, né? Só que a doença eu vou carregar para sempre, né? Eu não preciso fazer tratamento hoje, mas as crianças precisam tomar remédio e tem uma série de outros problemas que acontecem durante a vida dela e que não tem a devida atenção da esfera da saúde, por exemplo, né? E quem é responsável? Repito, né? A gente vai continuar achando que só o ser humaninho lá da ponta, que faz o atendimento, ou que prende, ou que faz é responsável, tem toda uma cadeia que pode, se a gente for colocar em questão de nação Brasil, vai até o presidente da República, né? E hoje a gente tem um exemplo de um presidente da República que ele foi eleito racista, machista, homofóbico, e tudo isso fez com que essa população não negra ou preconceituosa e racista acabasse achando no direito de expor isso de alguma forma, né? E de expor com mais ênfase essa violência contra grupos minorizados, né? Mais do que nunca, né? Então acho que a gente tem que não só repudiar, né, falas e comportamentos preconceituosos, racistas, mas combater também. Eu acho que é o principal que a gente tem que fazer é combater esse tipo de comportamento, lembrando que uma fala racista numa rede social não é só uma fala racista numa rede social. Ela culmina na morte de um jovem preto na periferia, né? Então, eu acho que o final de tudo é isso. A gente tem que começar a repensar quem é responsável pelo quê. Oi, Gisel. Oi. A Cida já está conosco de novo. A Cida já está? Já Boa noite, Cida. Chama ela. Boa noite, Cida. Boa noite, Geisa.
Tudo bem. Boa noite a todos os colegas que estão nesta live hoje. E, primeiramente, gostaria de agradecer a Eida pelo convite e dar uma boa noite para a Viviane Moraes, Tiago Ribeiro, que eu estou conhecendo hoje, Boa noite. e a Geisel, também conhecendo hoje. Boa noite. Boa noite. Então, Cida, eu tinha até voltado à pergunta, perguntei para o Tiago sobre a forma truculenta que a polícia age na periferia com cidadãos de bens negros, né? E a diferença que é entre a abordagem entre os jovens negros da periferia e na zona, nos bairros que eles acham que são melhores, privilegiados, né? E aí eu queria que você falasse um pouco para mim sobre essa diferença, o que você acha? Sim, eu acredito que é explícita essa diferença nos bairros mais periféricos, né? Eu, como trabalho num bairro, a região do Capão Redondo, que foi uma região conhecida no mundo pela violência, onde tinha os mais altos índices de violência, e é notável e notório a diferença que os policiais abordam as pessoas, não só adolescentes, mas adultos, principalmente os homens. É truculento, é violento. Quando eles abordam, eles já chegam muito violento, atacando. Eles não estão abordando, não tem uma educação para abordagem. Eles já chegam atacando, mãos para a cabeça, encosta na parede. Mesmo como já ouvi várias histórias dos frequentadores da biblioteca, adolescentes que no dia seguinte chega, tia, quando eu saí daqui ontem, eu saí, passei pela viela, que é o caminho da minha casa, e os policiais me pegaram. Eu falei, mas e aí? Eles bateram em mim, primeiro bate no rosto, pede para eu tirar a mochila das costas. Eu falei, mas você não estava com o uniforme da escola? Estava, mesmo assim, eles falaram, não, que não se preocuparam com isso. Uhum. Então, muitos relatos eu já ouvi, já vi, né, já presenciei, às vezes a caminho do trabalho, durante o dia. Agora, você imagine à noite, como fica essa situação. E essa violência, ela não é gratuita, não caiu de paraquedas. É uma violência que a polícia foi criada, né, para trabalhar dessa forma. Essa instituição, polícia, ela está defasada, entendeu? Porque ou eles fazem uma reforma estrutural mesmo, que a polícia é para nos fornecer, nos prover de segurança. Não é você ter medo. Eu, até hoje, tenho medo de policial. Quando eu vejo o carro da polícia, eu já fico quase, encostando numa parede, fico quieta, porque não gosto de chamar a atenção de policial. Agora, imagina os jovens, os adolescentes. Eles têm pavor. Eles sabem que, mesmo não estando fazendo nada de errado, eles podem passar por um risco grande de vida. Né? Porque à noite, eles nunca perguntam, vai fazer alguma verificação. Eles primeiro atiram, depois verificam. Então, isso é uma violência desnecessária, gratuita, e que tem o pé no racismo. E nesse racismo estrutural, que ele está lá, está na base. Então, todas as instituições e órgãos trabalharam e formaram suas normas em cima disso, em cima do racismo.
a polícia precisa de fazer uma reforma grande, como várias outras instituições. E os jovens, e todos ter consciência, porque o incrível é que esse policial que trabalha, ele está trabalhando, ele também é negro, na maioria das vezes. Então, ele fica contra o seu próprio povo. Ele não pensa, porque ele foi treinado a agir dessa forma. E é isso, as situações que encontramos é essa. Então, seria uma polícia educada, então você tem que reformar. É reforma estrutural. Sim. Ok? Ok. Então, na sua opinião, né, qual é a melhor forma de lidar para combater o racismo no Brasil? A melhor forma e por onde tudo se inicia é a educação. É a educação, porque sem educação você não alcança ninguém, você não transforma ninguém. Então, nós temos, pela educação, nós temos leis que a pessoa, sem ter uma formação, não tem nem conhecimento. Que, infelizmente, o brasileiro, né, nós todos, a população brasileira, não conhece as leis, não conhece seus direitos, inclusive o que já está, né, na nossa Constituição, os direitos dos direitos humanos são direitos que abrangem todo brasileiro. E é isso. Pela educação, para conquistar os direitos, você tem que conhecer. Se você não conhece as leis e quais os direitos que você tem, jamais você vai atrás. Então, a gente tem que fazer o quê? Formação de professores, formação de cidadão mesmo, para conscientizar não só o negro, como os não negros. Temos que conscientizar a todos. Essa é a minha opinião. Exatamente. Então, agora nós vamos às considerações. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então, nós vamos às considerações finais, né? Então, eu quero saber as considerações finais do Thiago. Thiago, você pode falar? Posso. Eu fiz uma publicação, acho que foi anteontem, comentando um pouquinho do meu histórico familiar, né? Comentando sobre o meu bisavô, que fez parte da Frente Negra Brasileira, saiu depois do golpe, e aí ele fundou a Legião Negra Paulista aqui em São Paulo, comandou um contingente só de negros aqui em São Paulo, e ele já era envolvido em política na década de 30 já, né? Já pensando na questão da emancipação da população negra, né? Tanto que a Legião Negra Paulista que ele funda aqui em São Paulo já tinha esse objetivo de dar suporte e apoio para famílias negras de ex-combatentes, né? Então tinha muito esse viés já social, né? E um dia o meu avô, filho dele, vendo um vídeo meu falando alguma coisa sobre questão racial ou direitos humanos, ele falou que, poxa, negrinho, você fala exatamente o que o papai falava quando eu era pequeno. Você está falando a mesma coisa que o papai falava quando você era pequeno. Me deu alegria num primeiro momento, né, de ver que estou trilhando o caminho certo, né, pela luta, mas ao mesmo tempo me chamou muito a atenção, né? São 3 gerações de intervalo entre meu bisavô e eu, e a gente segue falando a mesma coisa, né? A gente segue cobrando as mesmas coisas. Meu bisavô já faleceu há não sei quantos anos, né? Eu já sou a 3ª geração depois dele, eu já tenho filhos, daqui a pouco eu vou ter netos, né? E quanto tempo mais a gente vai ter que estar falando sobre as questões que são urgentes e caras, não só para a população negra, mas para a população brasileira como um todo, como a gente já deixou bem claro aqui, Viviane, Cida e eu, que tudo isso impacta diretamente a sociedade brasileira como um todo, né? E quanto antes a gente identificar, entender isso, antes a gente vai conseguir começar a construir uma sociedade que seja de fato justa e igualitária, né? Infelizmente a gente se vê tendo que estar discutindo as mesmas coisas diariamente, né? A Eclair perguntou aqui nos comentários, eu só vou trazer porque é um pouco disso também para eu fechar. A Eclair comentou sobre o novo ministro da Educação, que é um homem negro, escolha do presidente, né?
que ele não tem nada a ver com educação. Uma publicação já falando sobre isso, né? Não nos representa, pelo menos a mim, né? Qualquer pessoa negra que estiver vinculada a esse governo, tenho certeza que não tem impacto nenhum, nem com a democracia e nem com a população negra brasileira, né? Então, não é só representatividade que importa também, né? É uma série de ações e atos históricos que tem que vir junto com essa representatividade, e a gente tem que buscar o quanto antes, e que se não for por bem, que seja na força, na marra, e não por violência, eu quero dizer. Mas que a gente comece a ocupar os espaços políticos, os espaços de poder, os espaços o quanto antes, para que a gente consiga, enquanto nação e sociedade, ser livre de verdade, né? A escravidão foi abolida, já tem 132 anos, a população negra segue buscando uma emancipação, mas o fato é que brancos e negros seguem escravos do racismo. Esse aqui é o principal. Nós todos somos escravos do racismo ainda, apesar de quem mais sofre e morre seja a população negra, todos nós temos com essa situação e com o racismo escancarado que a gente vive no Brasil. Quero só agradecer a oportunidade que vocês me deram, pelo convite. Achei maravilhoso a discussão. Viviane, Cida, Geisel mediando. Gostei demais, e se estiver próximas, me convidem que a gente participa. Pode deixar, Thiago. Viviane, você também pode dar suas considerações finais, por favor? Ok. Eu já queria agradecer né, novamente pelo convite, e dizer que eu acho que nós não podemos descansar, né? Infelizmente. Existem uma outra parcela aí da população que pode descansar, mas não deve. E nós não podemos, né? Infelizmente, a gente não pode descansar nunca. Essa discussão, ela não pode, em nenhum momento, a gente acreditar que ela tá resolvida, que ela está cansativa. Não interessa a conversa do mimimi, da repetição, é isso mesmo, a gente não pode tolerar mais nada, a gente não tem que achar que determinadas chaves paliativas vão resolver a situação, porque não vão. A gente tem que continuar dialogando, fazendo trabalhos como vocês fazem, né? A Cida, eu sei que faz um trabalho maravilhoso no Céu Capão. E é isso, a gente tem que continuar tratando desse tema, não só internamente, nas nossas famílias, na educação dos nossos filhos, mas também nas instituições onde nós atuamos, e em toda oportunidade que a gente tiver para falar, a gente tem que se colocar. Eu acho que esse é um elemento fundamental de quem se insere na luta antirracista. Uma das etapas primordial é você se alimentar de conhecimento, né, para que você saiba onde se colocar. Né? Exatamente isso que o Thiago falou lá no começo, como é cruel você viver numa sociedade que você demora para descobrir onde te colocaram, né? Como é cruel esse lugar que te relegaram ali, e às vezes você demora uma vida inteira para descobrir que você estava sendo usurpado, né, de condições de ter uma condição de vida, de atuação melhor, porque a sociedade ela não te deu espaço e muito menos conhecimento para que você busque esse espaço. Então, eu acho que a chave fundamental para essa mudança é a gente desnaturalizar o racismo. Ele não pode ser tolerado, não pode ser natural, não pode ser aceito em nenhum lugar, né, por onde nós passamos, não dá mais, não é mais possível. E a gente precisa naturalizar os elementos positivos da nossa cultura, né? A gente precisa mostrar que o negro ele não pode ficar ocupando apenas o capítulo da escravidão ainda dentro dos livros didáticos, apenas os papéis, né, de empregados dentro das telenovelas, né, os papéis menores nos filmes. Nós precisamos ainda, como sociedade brasileira, protagonizar, porque somos a maioria da população. E isso, a maioria autodeclarada. Ainda tem uma grande parcela que não se autodeclara porque não sabe, né, porque o conhecimento ainda não chegou até ela, né? Então, temos que ter empatia e tolerância com os jovens que chegam e se descobrem negros, né, e vêm com aquela revolta, né, aquela
vontade de exigir reparação, é isso mesmo, né? A gente não pode deixar de se indignar, né? Essa indignação, ela tem que estar conosco. É cansativo? É muito cansativo, mas a gente precisa manter essa bandeira, porque ninguém vai lutar, né, por nós se não formos nós mesmos. E precisamos, sim, parcerizar e dar as mãos com os nossos amigos que fazem parte da raça branca e que têm conhecimento e que estão dispostos a lutar junto conosco até nós conseguirmos atingir uma sociedade brasileira equânime, né, igualitária, que é isso que é o justo, né, não só para o Brasil, mas para o mundo. Muito obrigada pelo convite. De nada. Então, antes das considerações finais da Cida Rosa, eu tenho uma pergunta para fazer para ela, da Carol. Ela quer saber se a violência policial, se ela aparece na nossa literatura, se existem textos que analisam o tema. Para mim a pergunta? Isso, para a Cida Rosa. Tá, por favor, você pode repetir a pergunta da Carol? Ela quer saber, então, a Carol quer saber se a violência policial que aparece, né? Se a violência policial, se ela aparece, se existem textos que analisam o tema, se você tem textos para indicar, para analisar sobre essa questão da polícia ser truculenta. Livros, uma literatura assim, eu não tenho agora na hora, mas tem o livro do Dr. Drauzio Varela, que aborda bem, que foi o Carandiru. Né? Carandiru e o Rota 66 também. Né? Isso, o Rota 66. Então, tem esses livros e você vê, quando ele escreveu, olha quantos anos já se passaram, e continua a mesma coisa, né? Da mesma forma, porque um estudante, um adolescente preso na periferia, se ele escapou da bala, ele vai para a cadeia. Muitos ficam presos meses, sem julgamento, não tem nada, fica lá. Por quê? Né? Então, afasta da sociedade, coloca lá, não tem lei, não tem advogados para trabalhar. Lógico, aí eles falam, mas tem os advogados do governo, a defensoria pública, tá? Só que um advogado para quantos? Né? Então, a violência, ela acaba com o indivíduo, porque quem sofre, quem passa por isso, e acaba com a família daquele que foi, né? Daquele que se foi. E com isso fica uma sociedade triste, né? Revoltada, que não sabe como mudar isso na vida deles. Né? É muito triste. É triste? É triste. Então, nós temos responsabilidade, como os dois colegas falaram, o Tiago e a Vivi, de educar, de conscientizar, e isso a todo dia. Né? O trabalho que eu faço já vou emendar, né? Na Biblioteca do Céu Capão, o ano passado, inclusive, nós homenageamos a Tula Pilar, dando nome à nossa biblioteca de Tula Pilar. Uma amiga, ativista cultural, escritora, poetisa, e que ela se imaginava, se encaixava como a Carolina Maria de Jesus, grande escritora, né, dos anos 60, que publicou o Diário de uma Favelada, né, Quarto de Despejo. Então, eu acredito que essas ações, primeiro, você dá nome aos bois, entendeu? Vamos supor, a gente homenageou a biblioteca com ela que fez tanta parceria conosco, apresentação gratuita, voluntária, uma pessoa que teria que ter recebido, mas a biblioteca não tem uma verba específica para convidar as pessoas. Mas esse foi um dos atos, porque nós, bibliotecários, eu falo sempre porque é uma equipe, não adianta, não sou eu sozinha não sou nada, não sou ninguém. Então, nós temos lá a consciência de realizar um acolhimento para
para todos, várias faixas etárias, brancos, negros, mas sabemos que os negros, geralmente, eles são repelidos dos lugares que entram, aí começam a cobrar comportamento. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, lá não, nós temos uma consciência de fazer um acolhimento afetivo, porque quando o CEL inaugurou, nós tivemos grandes dificuldades, aliás, até hoje tem dificuldade de fazer esse morador, esse jovem, participar e saber que aquele espaço é dele. Porque o CEL é o que eu chamo de uma escola perfeita. Nós temos complexo de esportes, quadra, piscina, o teatro grande, um espaço onde eles podem fazer apresentações de dança, que é um espaço aberto. Tem uma equipe de professores de educação física, que é os que dão as aulas para a comunidade na parte de esportes. E a biblioteca é um espaço maravilhoso, que a gente pode criar tudo. Graças a Deus e a todos, eu não tive nenhum gestor que barrasse as nossas ideias. Então, nós realizamos contações de história na temática afro. O chá literário, eu trabalho sempre escritoras negras, né? O chá literário ele é realizado mensalmente. No final, a gente tem um calorzinho assim, mais aproximado, de tomar o chá. Todo mundo toma o chá, tem uma mesa arrumada. E nós trabalhamos no chá a crônica, que é para saber o que aquela crônica interfere, ou se tem alguma coisa a ver com aquela pessoa que está lá, presenciando e participando. Né? E o chá, tem o chá e o sarau. O sarau foi um dos primeiros eventos que eu pensei para poder acolher diversos tipos de atrações e que trouxesse as pessoas, e que não fosse uma atividade assim cansativa. Né? No sarau, nós apresentamos os clássicos, falamos dos escritores clássicos, mas 80% trabalhar os escritores negros, apresentar esses escritores, tem escritores para adulto, para parte infantil, literatura infantil, e descobrir os talentos. Tem muitos que são cantores, eu levo cantor de funk, apareceu uma vez na biblioteca, ele é morador da região, ele falou, Cida, eu queria cantar funk. Não, cantar. Eu falei, o que você canta? Ele, funk. Eu falei, mas você tem aí a música que você quer cantar? E me mostrou, eu falei, não, com essa letra nós não vamos fazer negócio. Aí ele falou, mas eu vou fazer uma outra. Aí eu falei, traz para mim, mostra e vem. Aí me mostrou, fez uma música linda, com a letra falando do sarau, falando do céu, o que é o céu naquela região, o que mudou na vida daquelas pessoas com o céu ali, né? Que era um espaço terrível até de desova de corpos, né? Que nós sabemos. E então assim a transformação foi uma coisa linda. Todo mundo no sarau aplaudiu e todo mundo quando comenta ainda fala, traz ele de novo, né? Então ele cantou funk no sarau dentro de um espaço escolar, né? Então eu acredito que é isso. A gente tem que informar, né? Falando de leis, né? No Brasil nós temos uma lei antiga de 1951, quase da minha década. E não tirem sarro da minha idade, por favor. É a Lei Afonso Arinos, né? Que ela proibia a discriminação racial. 1951. Meu pai, ele, que é um negro retinto e lindo, já utilizou dessa lei.
Essa lei foi promulgada no governo do Getúlio Vargas, né? Mas ninguém conhecia. Quando eu falei isso algumas vezes, eu comento, ou com um colega, ou na faculdade, eles falam, como assim? Já tinha uma lei? Já, entendeu? Só que assim, o povo, a vítima, não conhece. Então, ele não tem conhecimento, é o que eu falei, não conhece os direitos. Então, não tem acesso. Para ele ter acesso, vai ter que chegar de alguma forma isso a ele. E o principal é a educação. É isso que eu gostaria de falar. Então, tá bom. Alguém, as suas considerações finais? Tem alguém querendo falar mais alguma coisa? Acho que não. Mas eu adorei o bate-papo com você, Rosa. Muito obrigada. Adorei o bate-papo com a Viviane, com o Thiago. Eu espero que a gente marque outras lives para falar sobre o assunto, porque a gente tem assunto bastante, né, para falar sobre o tema do racismo. E eu acredito que a gente está no caminho, né? Nós estamos evoluindo, né? Porque hoje a gente já pode discutir diretamente, né, o tema do racismo sem ser censurado, né? Podemos ter o poder de fala e isso é muito importante, né? É isso, eu gostaria só de falar um momentinho, que é como a Vivi comentou, a luta continua. Sim. Nós chegamos até aqui com muitos outros que lutaram, muitos outros. Então, nossos ancestrais sempre trabalharam, sempre tiveram. Aí, o problema é que sempre é abafado, né? Então, o que nós temos que tentar é isso, é permanecer, brigando, né? Educando, informando. Eu acredito que essa seja a nossa obrigação. Como o espaço desse que você está, que nós estamos hoje, e em todos os espaços. Se você chega no hospital, você fala alguma coisa. Se você conseguir conscientizar uma pessoa, a cada fala, você fala, eu sou milionária, eu estou muito feliz. E é isso, a nossa luta continua. E queria agradecer também a Eida e a todos vocês. Muito obrigada, Rosa. E a nossa melhor arma contra o racismo é a educação. Através da educação, a gente consegue mudar muitas coisas. Tá bom? Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela essa primeira live. Boa noite. Prazerzaço. Boa noite. Prazer, viu? Bebê lindo. Obrigado. É você. Lindinho. É você. Oi, bebê. Oi. Menininho no colo dele. Lindo, lindo, muito fofo. Cadê a Vivi? Estou aqui. Boa noite, Vivi. Muito obrigada, viu? Boa noite, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder dividir esse diálogo, né? Ainda mais com os parceiros. Melhor ainda. Sim. Muito obrigada, viu? Boa noite, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Thiago. Tchau. Tchau, obrigado. Desliga a câmera.